Mas vamos mudar de assunto agora. A gente fala sobre os casos de mortes e intoxicação após o consumo de bebida modificada com metanol. 43 casos já registrados em todo o país. Em casos de intoxicação, gente, o atendimento tem que ser muito rápido para evitar problemas, evitar sequelas. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com o neurocirurgião Orlando Maia. Doutor, obrigada demais pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN Brasil, porque muitas dúvidas surgem. E é muito comum que as pessoas também se desesperem, né? Que é normal. A gente é ser humano, a gente quer a manutenção da nossa vida. Então, a gente se preocupa mesmo. Então, agradeço demais pela sua entrevista. Bem-vindo à CNN. Eu que agradeço, Elisa, o convite de vocês e espero poder atender as expectativas aí das informações dos telespectadores. Doutor, qualquer bebida alcoólica causa um efeito direto no nosso cérebro. Mas quando tem o metanol, ele causa um efeito parecido. Claro, a consequência é diferente. Mas o que tem de parecido desses efeitos dentro da nossa cabeça, só que esse, lógico, com uma gravidade tremenda? É que o metanol é um álcool que foi sintetizado, né? Ele inicialmente veio da madeira, depois ele passou a ser sintetizado do gás natural. Então, o metanol ele é muito semelhante no nosso organismo ao álcool convencional. Só que em pequenas doses do metanol é altamente tóxica para o nosso organismo. Então, inicialmente, até os sintomas eles são semelhantes. Só que para frente, né, esses sintomas eles vão agravando porque o metanol ele agride alguma parte do nosso organismo e essa parte principal é o cérebro e o nervo óptico, né? Doutor, esse nervo óptico ou óptico, aí o senhor me ajuda aqui na fala correta, inclusive, porque a gente vê alguns casos de pessoas que têm sequelas e um dos efeitos pode ser perder a visão. Quando a gente tem um atendimento rápido, a gente reduz essa velocidade? Eu não sei se é possível falar com exatidão. Olha, em tanto tempo isso pode chegar até esse nervo, assim. O senhor pode explicar mais isso para a gente? Então, eu vou tentar explicar porque isso é uma pergunta muito interessante. Porque, assim, normalmente essa intoxicação, ela não acontece exclusivamente o uso do metanol em si. O que a gente tem visto é que as bebidas elas vêm misturadas, metanol com etanol, né, que é o álcool convencional. E eles competem dentro do nosso organismo pelo mesmo sítio de ligação. Entanto que, assim, mais na frente a gente pode falar sobre o tratamento e usa o etanol no tratamento, né? Então, assim, quando ele entra no nosso organismo, né, misturado, depende dessa concentração da mistura do etanol com o metanol. Então, o metanol, assim como o etanol, ele é metabolizado pelo fígado, né, o nosso fígado que passa ali essa droga, né, o álcool, e dali para frente que ele vai gerar um formaldeído, né, uma outra composto químico, para simplificar, e esse composto químico que é o agressivo para a nossa célula de uma forma geral. E ele agride uma área da nossa célula chamada mitocôndria, uma coisa difícil para o público entender, mas é o formador de energia do nosso organismo, que usa o oxigênio para formar energia. Então, quanto mais energia é necessária num local a ser produzida, então isso acontece muito com o cérebro, na área mais central do cérebro, que a gente chama de gânglios da base, e também para o nervo óptico, que é um outro local que precisa de muita energia, ele vai agredir ali primeiro, porque ali tem muita necessidade dessa energia. Então, ali é onde vai afetar primeiro. E quando afeta primeiro esses locais, ela gera uma degeneração daquele local, ela agride uma necrose, uma morte celular dali. Então, isso vai gerar um inchaço, que a gente chama de edema da papila e também do nervo óptico, né? E aí gerando essa alteração gravíssima, que é a perda visual, que muitas das vezes é irreversível. Você não consegue reverter com nenhum tratamento de acordo com o tempo. E como você falou, qual é esse tempo? A gente não tem esse tempo porque depende da mistura, né? Como eles competem, depende da quantidade de metanol e da quantidade do etanol, né, que foi ingerido. Minha nossa, doutor, eu estou te ouvindo e a gente vai ficando apreensivo, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento até por prevenção. Então, quero chegar nessa etapa com o senhor. Alguém foi, bebeu, e é muito comum que as pessoas tenham ressaca.
Só que essa a gente já entendeu que é uma ressaca diferente, né? Um pouco mais agudos alguns sintomas. Tem gente que diz, olha, eu tomei 2 drinks e no outro dia eu estava imprestável, nem parece que eu tomei apenas tal quantidade comparado com outras vezes que eu bebi mais e não tive esses sintomas. Como nós devemos agir? Tomar água, por exemplo, isso ajuda, reduz o problema? Hidratação? A hidratação sempre ajuda quando você está consumindo qualquer tipo de álcool, né? Mas numa intoxicação com metanol, ela não vai ajudar. Efetivamente, existem tratamentos para intoxicação com metanol, e esse tratamento para intoxicação com metanol, ele é uma atitude médica hospitalar. Não existe outra maneira de você tratar essa intoxicação a não ser com medidas hospitalares, né? Infelizmente, né, a nossa conduta base é você se certificar que você está fazendo a ingesta em um local que tem todo o controle. Eu vi você noticiando que estão transformando em crime hediondo, e deve ser um crime hediondo. Realmente é, porque misturar metanol a uma bebida, isso é uma intoxicação grave e é um crime, realmente é um crime. E a dosagem ela é muito pequena para que você crie uma destruição neuronal e do nervo óptico irreversível. Então, eu acho que as atitudes estão corretas. E como prevenção, seria você ver o local que você está consumindo e checar que esse local tem a origem dessa bebida, né? Conversamos aqui com Orlando Maia, neurocirurgião. Doutor, eu tinha aqui mais várias outras perguntas. É que ao vivo a gente fica aqui no desafio do tempo, porque o assunto é importante, é urgente. Então, agradeço demais por o senhor nos ajudar a compreender mais sobre isso, viu? Bom dia, muito obrigada. Bom dia, obrigado.